Sejam todos bem-vindos e vamos a mais um estudo. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui para a CCB o que é pecado sem perdão. O que é isso? Este vídeo trata de uma resposta a uma pessoa que me disse aqui no canal que o ancião disse para ela que não tinha mais perdão devido a um pecado que ela cometeu e hoje sofre de depressão. É apenas mais um relato entre muitos que me escreveram no canal e fora do canal também. Eu vou ler aqui algumas partes mais principais do relato dessa pessoa que comentou aqui e não vou mostrar o nome dela, apenas parte do depoimento. Veja na sua tela. Luto a cada dia com transtorno de ansiedade, depressão e muito medo de Jesus voltar e eu ser condenada. Há 20 anos pequei e um ancião me condenou ao inferno e não vou herdar a coroa da vida eterna e meu nome já foi riscado do livro da vida. Como será que ele ficou sabendo que o nome dela foi riscado? Ele tem algum poder para isto? Não tem. Minha vida está um inferno. Tenho sérios problemas de transtorno e já tentei tirar minha vida. E tenho medo dos meus pensamentos, que não são bons. Tô cansada desta vida. Maldita a hora que pisei e fui falar minha vida para esse ancião do inferno. No caso dela, e seu também, se você está na mesma situação que a dela, assista esse vídeo aqui que vai ser muito importante para você. Tanto no caso dela e outros que passam pelo mesmo problema, o primeiro passo é se libertar do passado e também se libertar desta religião. Não existe juiz aqui na terra fazendo o papel de Deus para condenar a pessoa. A pessoa também deve reconhecer que este ancião e outros também não conhecem a Bíblia e serão condenados por isso. Então a pessoa deve desconsiderar o que ele disse e se voltar somente à palavra de Deus, e não a esta religião que não sabe interpretar a Bíblia. E também essa pessoa não deve ir mais nesta religião e procurar uma que tenha princípios bíblicos. Não ir mais nesta religião, pois muitos tiraram a própria vida, outros têm depressão, transtorno mental. Este ensino é uma heresia destrutiva, é uma heresia de perdição que destrói a vida das pessoas. Eles não sabem interpretar o que é pecado para a morte. Eles dizem que é adultério e fornicação, nem aqui e nem na China. Por isso condenaram muitas pessoas e vão responder por cada alma que se perdeu por culpa deles. Vamos interpretar as passagens bíblicas mal interpretadas por ele, onde fala desse assunto aqui, e se você está nessa situação, tenha calma, que você ainda tem perdão, independente do pecado que você cometeu. Eu vou ler aqui Hebreus, capítulo 6, verso 4, até o 6, que é uma das passagens usada por eles para condenar as pessoas. Veja na sua tela e depois veja a explicação. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Vamos lá. O livro de Hebreus foi escrito para advertir cristãos que estavam sendo convencidos a deixar o cristianismo e voltar novamente ao judaísmo. E o escritor de Hebreus os advertiu que se eles abandonassem a Cristo, não haveria outro meio de salvação e estariam
perdidos. O judaísmo não acreditava que ele era o Cristo enviado e continuavam seguindo a lei e seus rituais. Até porque o livro de Hebreus foi escrito cerca de 56 depois de Cristo. Ainda existia o templo em Jerusalém, que foi destruído no ano 70. Então eles faziam sacrifício de animais ainda naquele tempo, e o judaísmo era praticado por aqueles que não acreditavam que aquele homem que veio era o Cristo prometido. Agora vamos ler Hebreus 10, verso 26, e vamos contextualizar os dois versículos, este e aquele que eu já li. O escritor disse para os judeus que estavam sendo pressionados a voltar ao judaísmo, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que isso quer dizer? Novamente o escritor os advertiu que se eles deixassem o cristianismo e voltassem ao judaísmo, estariam negando a Cristo, e o sacrifício de animais em nada mais adiantaria. No Velho Testamento, a expiação sacrificando um animal apontava para o sacrifício perfeito que é Cristo. Quando Jesus morreu, aperfeiçoou para sempre num único sacrifício. Hebreus 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e bodes tirem pecados. Tanto esse de Hebreus 10, 4 e Hebreus 6, verso 3 e 4 não tem nada a ver com adultério, não tem nada a ver com fornicação, não tem nada a ver com pecado sexual. É coisa da cabeça deles que não sabem interpretar a Bíblia. O sangue de animais nunca removeram pecados. O sacrifício de animais era simbólico e apontava para o sacrifício de Cristo, que removeria os pecados de toda a humanidade de forma permanente. A salvação do povo do Velho Testamento também foi pelo sacrifício de Cristo. Negar o cristianismo hoje, a pessoa terá o mesmo fim que eles teriam se abandonassem a Cristo. Só Jesus conduz o homem a Deus através do sacrifício na cruz. Negar o seu sacrifício é negar o único meio que pode levar a pessoa a Cristo. Não tem absolutamente nada a ver com pecados sexuais. Nada, nada, nada. Agora o pecado para a morte. E também não tem nada a ver com pecado sexual. Quanto ao pecado para a morte, vamos ler 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, veja seu irmão. Esse pecado só comete quem foi convertido. Orará e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Vamos lá. Quanto ao pecado que não é para a morte, João se refere a um tipo de oração dentro da vontade de Deus, em que temos certeza que ele atenderá. Essa pessoa pecou por deslize e está arrependida e está fraca. Assim sendo, ela não cometeu pecado para a morte. Ainda tem vida espiritual, mas está fraca. Para essa pessoa, a igreja precisa orar para que Deus dê vida espiritual. Vida aqui é restauração espiritual. E Deus promete ouvir esse tipo de oração. Para quem antes foi crente e cometeu pecado para a morte, a igreja não pode orar com a certeza que Deus dará vida a essa pessoa. Este tipo de pecado envolve a transgressão deliberada, desobediência contínua à vontade de Deus, e ela não reconhece mais que está em pecado e nega tudo o que ela viveu. É uma pessoa apóstata. Tais pessoas estão mortas espiritualmente e somente poderão receber vida caso se arrependa do seu pecado e se volte para Deus. Isso não significa que não devemos orar
pelos desviados, e nem pensarmos que eles estão condenados. A igreja congregação não sabe interpretar corretamente essa passagem e as demais que já lemos. Vamos ler Tiago 5,19 e outras passagens que provam que o desviado tem perdão. Tiago 5,19. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e se alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do seu erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Veja que diz: se alguém de entre vós tem desviado da verdade. Note que essa passagem fala exclusivamente de um desviado. E isso deixa claro que devemos orar e ir atrás dos desviados para que eles voltem. O livro de Lucas, capítulo 15, traz 3 parábolas que falam dos desviados. A parábola das 100 ovelhas, das dracmas perdidas e do filho pródigo. No próprio livro de 1 João 2, verso 1, ele mesmo disse: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se pecar, ele disse isso para crente, temos um advogado. Então fica claro que todo desviado, se voltar a Deus, terá perdão. Não existe nenhum pecado específico considerado sem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada das obras do Espírito Santo, como foi no caso dos fariseus. Não é pecado sexual, não. Né? Então, se você foi nessa igreja e eles te condenaram, saia fora e fique com o Evangelho, que você vai ser salvo e perdoado por Deus e será curado dos seus transtornos mentais. A única heresia destrutiva que eles têm é o pecado para a morte, é o pecado sem perdão, onde muitas pessoas tiraram a sua própria vida e outras sofrem de transtorno mental até hoje. Com muita frequência, pessoas me escrevem aqui, relatando. Já vem de anos que eu respondo pessoas assim. São apenas erros de interpretação, porque não sabem interpretar a Bíblia, porque não estudam a Bíblia. Por causa disso, muitos têm a CCB como uma seita, por causa dos seus ensinos errados e sua falta de saber interpretar a Bíblia. Muitos que pensam em congregar lá não conhecem suas doutrinas e seus erros de interpretação. Antes de você ir lá, procure conhecer a fundo os seus ensinos para que não aconteça com você o que aconteceu com milhares de pessoas. Se gostou, dá um joia. Quem não gostou, problema seu, né? Fazer o quê? A verdade é essa. Dá um joia para ajudar na divulgação. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.